Domingo é dia de Vasco, a bola rola lá em Itu, a batalha do Itu, Vasco e Ituano, quer dizer, lá em São Paulo, Ituano e Vasco, última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, não é sentido figurado, é literal, é decisão da Série B. O Vasco, o quarto colocado, o Ituano, o quinto colocado. Um deles vai subir para a primeira divisão. Decisão realmente é literal. Vamos falar sobre a partida, vamos falar sobre quinta-feira tem um julgamento no STJD da confusão lá na Ilha do Retiro, né, que a torcida do Sport se achou o direito de invadir após o Raniel fazer o gol e virou aquele barraco que só não deu coisa pior porque o time do Vasco conseguiu correr para o vestiário. Mesmo assim, eles ficaram horas e horas presos no vestiário. Vamos falar sobre o julgamento, que os colegas lá de Pernambuco estão especulando que o julgamento será adiado para a próxima semana. Porém, segundo o STJD, vamos mostrar um vídeo da secretária do STJD, ainda o áudio da secretária, Daniele, que ainda no STJD não recebeu nenhum pedido do esporte para o adiamento. Pode ser que no dia do julgamento receba, mas ainda não receberam. Então, a princípio, o julgamento será na quinta-feira, às 14h. Será ao vivo no site do STJD. Vamos falar tudo isso e vamos falar de certos colegas ligados ao clubes. Rivais do Vasco. Fala aí, Tapetão. Como assim, Pedro Borra? Tapetão, por ter dentro do regulamento, como pode ser tapetão? Vamos falar tudo isso após o vídeo. Salve, salve, galera do Vascão! Fazer um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco, Vasco Colex. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem voz, aqui todos têm visto. Bom, domingo a bola rola a princípio às 6h30 da tarde, lá em Itu, Vasco, de Ituano e Vasco. Última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A TV Globo tem interesse em transmitir a partida, já que é a última rodada da competição, e pediu à CBF desde ontem para que o jogo fosse antecipado para as 4h. Muito provavelmente a CBF irá responder ainda hoje ou na quinta-feira sobre o possível antecipação do horário para as 4h. Se isso acontecer, toda a rodada da Série B será antecipada para as 4h, já que tem muitos jogos, tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo, jogos que podem afetar um time e prejudicar o outro, dependendo dos resultados. Então, para um não jogar sabendo o resultado de outro, todo mundo tem que jogar no mesmo horário. Mas vamos ver se a CBF dá ok ao pedido da TV Globo ou não. Muito provavelmente vai acatar e o jogo será às 4h. Mas vamos aguardar. Pode falar em CBF. Na quinta-feira será o julgamento lá da briga lá da Ilha do Retiro. Às 2h será o julgamento, que o esporte poderá ser punido com multa ou até ser decretado perdedor da partida. Se isso acontecer, o Vasco irá ser nomeado vencedor do jogo e com isso ganha os 3 pontos
Sendo assim, o Vasco vai para o jogo de domingo já com acesso confirmado. Beleza? Mas não sabemos como que vai ser o julgamento, como que serão os auditores vão julgar o argumento, tanto da promotoria quanto da defesa do esporte. O Vasco é só o terceiro interessado. Lá em Pernambuco, disse que há interesse do esporte, ele teria feito um pedido para a CBF para adiar o julgamento para a próxima semana. Eu nunca vi um criminoso, um infrator, seja qualquer tipo de infração, sei lá, sonegador de impostos, cara que comete furto, sei lá, qualquer irregularidade, o cara escolha quando quer ser julgado. Mas o esporte, acho que pode mandar no calendário do STJD e pedir que o julgamento que aconteça na próxima semana. Bom, segundo a assessora de imprensa do Supremo Tribunal de Justiça Esportiva, Daniele, o STJD não recebeu ainda nenhum pedido nesse sentido por parte do esporte. Como amanhã é feriado, o órgão não funciona, pode ser que na quinta-feira, antes do julgamento, eles recebam esse pedido do esporte. Veja. Tiago, eu estou de folga hoje. Não teve despacho com relação ao pedido do esporte. O processo segue na pauta de quinta-feira. Amanhã é feriado, não vai haver nenhuma alteração. Então temos que aguardar até quinta. Quinta-feira a sessão terá transmissão ao vivo no site, como todas as outras. Vamos ver como que vai ser, né? O Vasco tem que se preparar para tudo, né? Pode ser que o julgamento aconteça e eu acredito que os excelentes advogados do Vasco têm vencido em causas importantes desde quando o presidente Jorge Salgado assumiu a presidência da associação. Tem vencido batalhas importantes nos tribunais, esteja traçando uma boa estratégia. Mas vamos ver como que fica. Pode falar em estratégia, em julgamento. Eu fiquei sabendo que tem um colega que é ligado ao maior rival do Vasco. Eles chamam de ex-rival, mas é engraçado que eles estão desesperados do Vasco passar a ser o gestor do Maracanã. E esse cara falou que se o Vasco conseguir os 3 pontos, o Vasco vai subir do tapetão. Ele assemelhou, inclusive, ao Fluminense. Eu queria saber do cidadão qual é a parte de uma punição prevista no regulamento é tida como tapetão. O do Fluminense não tinha punição, não tinha nada previsto no regulamento que, dois times que não é o interessado, eles combinam entre si o resultado do jogo e esse terceiro time que não tem nada a ver se livre. Não tem. Isso que aconteceu com o Fluminense. Foi uma combinação entre o presidente do Fluminense na época, o Mário Petralha do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, tem tanto Atlético que me confunde, do Atlético Paranaense e o presidente do Corinthians. Mas o Eurico Miranda, que era vice de futebol do Vasco na época, ajudou o Fluminense a virar a mesa.
que foi até aquela cena emblemática do presidente do Álvaro Barcelos do Fluminense, estourar champanhe. No campo, o Fluminense desceu, mas houve aquilo. Aquilo não estava previsto no regulamento. Aí foi virada de mesa. Agora, no regulamento de uma competição que prevê punição para um clube que não dá segurança, é tapetão aonde? É tapetão fazer um regulamento, a regra do jogo, ou vira uma zona. Porque para o centro tapetão tem que ser uma zona. É curioso ele falar, porque o time dele em 2013, aquele barraco todo, a Portuguesa, que até hoje a Portuguesa paga por aquilo, o time dele e o Fluminense também se livraram do tribunal, e eu não vejo o cidadão falando em tapetão. Hipocrisia pouca, né? Bom, e o técnico Jorginho fez mais uma atividade no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, novamente com você a semana toda fechada para a imprensa, mistério no ar sobre um time que irá a campo, mas a tendência, eu acredito, porque o Jorginho, no último jogo, eu achava que ele ia colocar o mesmo time que tinha vencido o Criciúma, que tinha iniciado a partida contra o Criciúma, mudou, inventou, mas eu acredito que o Jorginho vai botar, até porque o Vasco tem a vantagem do empate, por assim dizer, priorizar mais a defesa e sair em velocidade de contra-ataque. Nesse caso aí, o Dedé, como ele prende muita bola, seria uma opção para o segundo tempo. O Alex Teixeira iniciaria jogando para agilizar quando o Vasco estiver com a bola, com a dupla de frente formada por Aguinaldo e Figueiredo. Mas vamos ver como que o Jorginho vai colocar o time. Amanhã é a última atividade. Não é a última, tem mais uma atividade do Rio de Janeiro. Na quinta, o time viaja para São Paulo depois do treino do centro, da atividade do Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Muitos durante o dia me perguntaram sobre se houve mudança na programação do Vasco devido àquele rebuque que está acontecendo lá com apoiadores do atual presidente, que não se conformam com o resultado da eleição, fecharam lá o aeroporto em Guarulhos. Tem alguma mudança? No momento não, até porque a assessoria de comunicação do Vasco, se houvesse alguma mudança, teria nos avisado. Bom, até amanhã, com mais o dia a dia do Vasco. Será que o Jorginho vai já mostrar o time que vai botar a campo? Até mais.